Olá, hoje temos o segundo workshop, fala sobre a captação de som em geral, nomeadamente DI boxes, microfones dinâmicos e microfones condensadores. Basicamente temos um comparativo para vocês compreenderem o microfone condensador, que é o caso do que estou a usar neste momento, o AKG-C1000S, ou o Shure SM58, que é este que eu vou falar neste momento, que é um dos clássicos já com 50 anos. Basicamente, na questão dos microfones, nós temos duas categorias mãe que se diferenciam por uma questão que é o Phantom Power. O Phantom Power, ou chamada alimentação fantasma, é uma voltagem de corrente contínua que é enviada pelo cabo XLR entre o conector 3 e o 1, que é massa, e o negativo. Estes conectores recebem uma energia que faz com que a cápsula seja alimentada e seja ativa de forma a que, em vez de transmitir um sinal com uma sensibilidade mais moderada, como é o caso dos microfones dinâmicos, fica bastante mais sensível por causa do circuito ativo que tem o microfone e a alimentação entre as membranas dos condensadores. Portanto, no caso, nós temos aplicações distintas quando queremos usar um microfone condensador e, na sua globalidade, prende-se para a captação de instrumentos mais sensíveis, portanto, instrumentos que têm pouca pressão acústica. Microfones dinâmicos, por norma, usamos em instrumentos que têm mais pressão acústica ou por uma questão de melhor rejeição a feedback ao vivo, portanto, quando temos os monitores de palco direcionados para os músicos ou temos muito volume de PA, a parte de som para o público, optamos sempre por usar preferencialmente microfones dinâmicos que são muito mais controláveis, portanto, e menos propícios a feedback. Portanto, em termos vocais, nós temos vários géneros de microfones que são usados. Temos os microfones dinâmicos tipo 58, o mais recente, o Beta 58. Temos microfones supracardioide ou hipercardioide, como é o caso do D5 ou do Beta 57. E temos ainda microfones de broadcast vocais, tipo o M99, que vem da família do RE20 da Electro Voice, ou do microfone 55 da Shure. E depois temos ainda os que se usam mais em estúdio, os diafragma largo condensador, alguns com várias figuras, como eu vou já falar daqui a pouco, que são também excelentes para gravação vocal, mas portanto, normalmente não se usa tanto ao vivo, por uma questão de serem muito sensíveis e às vezes darem alguns problemas em termos de retorno de palco por causa do feedback. Portanto, nós vamos ter referência à utilização do microfone para um cantor ou um apresentador que esteja a fazer uma intervenção com o público à frente e que tenha algumas dificuldades de som. Portanto, uma das coisas que normalmente se vê é o grip, ou chamada a forma como pegam no microfone. Muitas vezes pegam no microfone de forma errada. O 58, neste caso, que é o microfone que mais se vê no mercado, tem funções de captação que se chama-se close miking, ou seja, o microfone dinâmico não é muito sensível, portanto ele tem que ser usado próximo à fonte. Ou seja, quando falamos com ele, o 58 funciona bem se estiver assim próximo aos lábios. Portanto, ele não é suposto estar direcionado para o nariz, assim, que fica com um som fininho e sem presença. Portanto, a cápsula está frontal, temos que direcioná-la de frente para a fonte. A mesma coisa, portanto, quando estamos a gesticular e a fazer uma apresentação, deve-se ter a preocupação em usar o braço que não está a segurar no microfone. Portanto, o microfone tem que estar sempre fixo e quietinho, próximo à fonte.
quando querem fazer uma apresentação qualquer, gesticular com alguma indicação, nunca usem este, como às vezes vê alguns, por exemplo, políticos em início de carreira, que eles começam a falar e mexem no microfone, porque isto não pode ser assim, nem pode ser assado, não é? Portanto, isto é um erro crasso para quem utiliza o microfone. Outro dos erros que muitas vezes se vê em estrada é o pessoal, portanto, muitos cantores que às vezes querem modular o som da voz propositadamente, pronto, nada a dizer sobre isso. Mas muitas vezes as pessoas não sabem, e porque veem na televisão um cantor qualquer de hip-hop que agarra no microfone e tapa a cápsula do microfone, isso cria um problema grave que normalmente é propício a feedback também, que é o facto de anasalar o timbre do microfone e criar somatórios que realçam determinadas frequências, o que cria graves problemas na utilização do microfone. Ou seja, se falarmos num microfone assim, tem um timbre bonito, mais ou menos linear. Se eu tapar, como alguns cantores de hip-hop, por exemplo, usam, e ele fica anasalado. Portanto, pode ser um efeito interessante para uma determinada aplicação específica, mas na globalidade, se a ideia é transmitir o timbre natural do intérprete, é errado, portanto nunca se deve usar. Portanto, outra questão é a questão mecânica do microfone em si. Portanto, ele é bastante resistente, mas é um aparelho sensível. Portanto, todo o tipo de trepidação que se cria no grip do microfone, portanto no corpo, cria problemas, nomeadamente de frequências mais graves que normalmente não interessam à zona vocal. Portanto, o ideal é pegar firmemente no microfone sem segurar na zona do conector, que às vezes pode ter algum tipo de problema ligeiro, tipo uma folga mínima, e pode criar um mau contacto ao segurarem aqui no conector. E, portanto, isto, apesar de ele se aguentar, está a criar aqui um esforço mecânico na zona de ligação do cabo ao microfone. Portanto, e basicamente é isso. No caso dos condensadores, ainda mais grave é porque eles têm esta alimentação fantasma que eu falava há pouco, o Phantom Power, e ele tem a questão de ser extremamente importante para o funcionamento do microfone. Ou seja, em caso de haver uma folga no conector e entre a ficha do microfone e o conector fêmea que está ligado, o XLR, portanto, se às vezes for interrompido o circuito por causa de estarmos a mexer no cabo, ele vai ter tendência a cortar a alimentação, e quando reativa a alimentação vai dar um estouro. Ou seja, vai ser extremamente incomodativo para todas as pessoas que estão a ver a atuação ou a intervenção, e além de que pode danificar equipamento, nomeadamente o microfone. Portanto, vamos passar agora para aquilo que eu tenho aqui em termos de apresentação de microfones. Tenho, dentro da família dos condensadores, um Shure de lapela. Este é um microfone cardioide que é usado normalmente na lapela. Temos dentro da mesma família uma miniatura da Beyerdynamic, que é uma cápsula ainda mais pequena. Não sei se conseguem perceber aí. Esta cápsula é mesmo extremamente pequena e consegue ser dissimulada às vezes no cabelo ou em zonas do corpo. Às vezes em atores de cinema usa-se muito este tipo de cápsula. A diferença entre esta e aquela é que esta é omnidirecional, ou seja, esta cápsula normalmente é montada na lapela e pode ser usada para a intervenção de um ator ou outro tipo de aplicação. Chega-se a usar mesmo em instrumentos, como é o caso dos DPA, que são microfones de alta gama, até no cinema são usados para as captações. Temos ainda dentro da mesma família microfones headset ou de cabeça, que é uma cápsula exatamente igual àqueles microfones que eu estava a mostrar, ou ao microfone que eu estava a mostrar agora, o Beyer, que também é uma miniatura, mas que tem uma grande vantagem. Como está próximo à fonte, portanto vai ter, apesar de ser omnidirecional, vai ter melhor rejeição ao feedback. A diferença entre o cardioide e o omnidirecional
prende-se com o omnidirecional, capta a toda a volta. E o cardioide só capta à frente da cápsula. Ou seja, se tivermos uma coluna aqui ao lado e eu tiver um microfone tipo este, que é omnidirecional, ele vai captar o som da coluna. Logo, facilmente entra em feedback. Se tivermos um microfone do género deste aqui, que já é um microfone cardioide, já não vai haver esse problema porque ele só capta no sentido da fonte sonora, portanto não capta o som que vem da coluna diretamente. A vantagem entre o headset e o lapela prende-se precisamente por isso. Ou seja, o lapela está, sendo um microfone omnidirecional, e ele estando aqui no corpo, vai apanhar muito som de sala, que às vezes pode não interessar, se estivermos, por exemplo, numa catedral, ou se estivermos noutro tipo de espaço com muita reverberação ou problemas de som. O headset, já devido à proximidade, vai fazer melhor rejeição a feedback, apesar da cápsula ser omnidirecional e ter um timbre na mesma muito natural, vai resultar melhor por causa da proximidade à fonte, portanto não vai dar tantos problemas de feedback. Passando aqui para o outro tipo de condensadores com aplicações similares, temos os condensadores de base, que dão para montar em superfícies, eles chamam-lhe Boundary. Este tipo de microfones são extremamente sensíveis, são condensadores vocais também, mas de mesa. Podem ser usados para púlpitos, portanto, intervenções religiosas, pronto, outro tipo de coisas onde não é interessante visualizar-se o microfone. Ele pode ser dissimulado facilmente numa mesa, para uma conferência, por exemplo. Temos um microfone condensador da mesma família, mas que vou falar mais tarde. E depois há os chamados, às vezes as pessoas chamam-lhe os overheads, não é? Que são esta gama de microfones que normalmente são idênticos aos outros, mas têm o diafragma um bocadinho maior. Este diafragma, pelo facto de ser maior, às vezes, por norma, tem mais sensibilidade e é mais direcional. Pois há várias categorias dentro deste tipo de microfones. Este aqui é um Beyerdynamic, o CK800, e permite fazer... aliás, este é o MCE800, o alimentador aqui é o CK. Permite fazer a captação de instrumentos. Normalmente aplica-se, por exemplo, a instrumentos acústicos, guitarras, pianos, overheads de bateria, coro, pronto, várias aplicações. Temos depois ainda, dentro da família dos condensadores, os diafragma largo, por último. Estes microfones têm umas grandes vantagens, nomeadamente são microfones mais sensíveis, devido ainda ao aumento do tamanho do diafragma. Portanto, a seguir aos miniatura, temos estes que têm uma boa cápsula, já não têm tanto a questão estética de serem invisíveis, e temos estes aqui por último, que são o melhor, portanto, em termos de timbre e de sensibilidade, porque devido ao tamanho da cápsula conseguem ter um timbre mais natural. Às vezes a questão de serem muito sensíveis é que pode não ser interessante para usarmos ao vivo, mas normalmente em estúdio, como o ambiente é controlado e há uma insonorização da sala, portanto é o microfone mais recomendado para esse tipo de utilização. Os melhores micros dentro desta gama, como é aqui o caso deste AKG, o 314, ele tem 4 figuras que permite escolher o tipo de captação para não termos que ter vários microfones. Portanto, ele permite escolher aqui neste seletor, se queremos omnidirecional, cardioide, supercardioide e figura de 8. Portanto, isto vai permitir usar o microfone tanto na posição e no tipo de utilização que se quiser, independente se estamos a gravar um piano, uma bateria, uma voz, portanto, um saxofone, portanto, ele vai resultar sempre muito bem. Temos aqui outro exemplo dentro da mesma família. Este tem menos funções, é cardioide fixo, mas também é extremamente sensível. E depois temos, como eu tinha dito há pouco, os condensadores de instrumento que são baseados no diafragma, às vezes largo, outros não, mas este aqui de superfície tem filtros ativos que normalmente são mais vocacionados para a captação de close miking. É muito usado, por exemplo, para fazer, este é o SM91, é muito usado para fazer o kick-in, o chamado o microfone dentro do bombo,
para somar depois com um microfone dinâmico deste género, o D112 ou o Beta 52. Portanto, são microfones que normalmente ligam bem. Um vai buscar um timbre mais de proximidade, um clique, e este vai buscar um timbre de ressonância mais fora do kick, e portanto o somatório dos dois vai dar um timbre bastante bem composto. Em termos de microfones, regressando aqui à parte de microfones vocais, nós tínhamos duas categorias base, portanto, como eu tinha dito, o 58 normal e o caso deste C1000 que eu estou a falar, condensador. Normalmente vemos este ou o SM87, por exemplo, que são microfones condensadores desta categoria, usados muito em cantores de jazz. Porquê? Porque eles têm muitos momentos cantados que são sussurrados, e como não tem muita pressão acústica na voz naqueles momentos, interessa realçar os cuidados de grande sensibilidade do intérprete, portanto, os momentos mais ténues que ele canta. E nesse caso, normalmente os bateristas e o volume que está dentro do palco num espetáculo de jazz é muito baixo. Portanto, o backline, normalmente os amplificadores de guitarra, os amplificadores de baixo, o baterista toca muitas vezes de vassouras, portanto temos muito pouco volume dentro do palco, pelo qual, neste caso, este tipo de microfones, o caso do Beyer, por exemplo, que eu tenho o MCE91 ou o C1000S, ou então o o Beta 87A, são microfones que funcionam bem nesses ambientes. Mas quando temos um baterista forte a tocar, por exemplo, rimshots na tarola, tipo um side fill potente no palco, ou monitores muito altos, amplificadores de guitarra muito altos, tipo um espetáculo tipo Green Day ou uma coisa assim do género, não podemos estar a usar esse tipo de microfones na voz, porque todo o som ambiente à volta vai entrar facilmente nesse microfone. É daí que normalmente para esse tipo de espetáculos adota-se por o tradicional 58, ou se quiserem melhor rejeição, feedback ainda com o 58, que é cardioide normal, temos os supercardioides, como é o caso aqui do Beta 57, que é a melhor solução para quem tem ambientes muito ruidosos no palco. Ou aqui o caso do D5 também tem o mesmo tipo de comportamento. Passando agora aqui para as DI Boxes, temos dois tipos de DI Box. Temos as passivas, no fundo só têm um transformador lá dentro, tem um switchzinho muito importante que é o ground lift, que permite eliminar ruídos às vezes quando há loops de terra, ou seja, temos fontes de corrente diferentes que permitem massas diferentes entre o palco e a regi, e muitas vezes é necessário este tipo de caixinha para eliminar esses ruídos. Estas caixas, através deste transformador, fazem o chamado balanceamento do sinal, que permite que os cabos façam mais comprimento do que o cabo normal, o jack não balanceado. Temos também estas versões, que são as versões ativas. Portanto, além de fazerem o balanceamento, têm um circuito ativo que pré-amplifica o instrumento, para o caso de serem instrumentos tipo pieses, por exemplo, cavaquinhos ou guitarras acústicas que não tenham pré-amplificador. Portanto, normalmente é preferível usarmos ativas para esse tipo de aplicação. Ou então, se forem teclados, instrumentos com pré-amplificador, basta usar passiva, não é necessário usarem as DIs ativas. E resumindo, é tudo. Espero que tenham gostado. Vemo-nos aí numa próxima, então. Vá, até já.